amigos lá no bairro do Ipicep, em Recife, inclusive o bairro onde eu resido. Os amigos faziam o seguinte, tá na praia aqui resenhando, eu sou melhor que tu é melhor que eu, pronto, então vamos eu e tu agora. Pronto, levantava, assim, saía da praia, ia direto pra quadra lá do Lauro Diniz, que é um colégio no Ipicep, começava 1 contra 1, e antigamente era algo muito mais recreativo do que qualquer outra coisa. Então não tinham regras muito bem definidas, era por gol, quem fizer 5 gols primeiro ganha a partida, então há relatos de partidas com mais de 2, 3 horas de duração, porque antigamente não tinha tempo, era 5 gols, então aí o cara que tinha mais físico, ele ficava ali, penteando a bola para um lado e para o outro. Na hora avançava e conseguia. Exatamente. Então, começou mais como uma brincadeira, um desafio entre amigos, e aí a modalidade começou a ganhar muita visibilidade através dos digitais influencers lá da nossa cidade de Recife, que começaram a filmar a modalidade, fazendo com que os lances fossem virais. Inclusive, o X1 acho que é uma das modalidades mais virais que existe, porque é lá onde acontece a maior magia do futebol, que é gol e drible. O X1 é basicamente formado disso. Então, saem dribles... Cara, é mesmo, porque o que aparece no TikTok pra mim não é brinquedo, Léo, velho. Exato, então é uma parada que basta ter alguém filmando que alguma coisa legal vai sair daí e vai ser viralizado. No começo é uma baita empolgação. Nossa, isso daqui é novo, é legal, vai funcionar, né? A gente viu isso acontecendo agora com o novo Twitter, né? Nossa, o boom que ocorreu, né? isso é genial, vamos fazer parte. Só que depois, o que eles perceberam? Que há um vale que eles chamaram de Vale da Desilusão. Esse vale é um U. Você acha que vai dar certo, mas não dá tão certo como você imaginou. Então, começa um declínio. Você fala, puxa, esperava que fosse diferente. Nossa, eu achei que fosse ser mais fácil. Quando a gente se cadastra, se matricula, por exemplo, para academia, você vai empolgado, agora eu vou emagrecer. Uma semana de academia, você olha para a balança e fala assim, ué, o que aconteceu? Eu ralei tanto, uma semana, não aconteceu nada. Aí há uma desmotivação. Só que se você passa por esse vale, se você consegue ser resistente, forte, resiliente para passar por esse vale, quando você sai, o seu processo de transformação é muito acelerado. Então, é quando, por exemplo, você está na academia, ninguém está percebendo nada, que você está emagrecendo, tá. Depois que você passa pelo vale da desilusão, alguém chega para você e fala assim, nossa, Denise, o que você fez? Você emagreceu muito. O que aconteceu? Aconteceu que você passou por esse processo todo, mas ninguém viu. Eu ouço muito de flamenguista assim, manda o Casé pra aquele lugar, que é Flamengo. Mas ele meio que une, ele não divide, né? A galera do Flamengo gosta. Porque eu acho que a sinceridade dele também causa o respeito, né? Por exemplo, eu sou flamenguista. Se eu ficasse bajulando o Vasco, enchendo... Assim, não é sincero, sabe? Exatamente. Não é que eu não respeite o Vasco, eu respeito demais o Vasco. Profissionalmente, o que eu puder fazer vai ser sempre com muito respeito. Mas assim, eu sou torcedor do Flamengo, então eu não preciso ficar puxando o saco, sabe? O Casé é a mesma coisa, só que do outro lado. Ele sabe do Flamengo, da importância do Flamengo, ele respeita a instituição Flamengo, mas ele odeia o Flamengo. E os flamenguistas respeitam essa sinceridade dele. E a tua esposa gosta, adora, ela é do mesmo ramo? Cara, então, ela me dá super apoio, ela ama o que eu faço, mas ela não gosta de esporte, assim, ela não liga. Pra tu ver, né? Que loucura. Ela não liga muito, ela diz que é Flamengo pra me agradar, foi ao Maracanã comigo uma vez pra dizer que foi. Pra agradar? Exatamente, mas assim, ela não é muito de esporte, não. Mas assim, por exemplo, as outras facetas do Casé, ela adora, então a gente assiste o Casé junto e tal. Os cortes, enfim. Exato. E você, Belly, qual é o teu off? Cara, eu acho que é muito do que o Beltrão disse, assim. É muito legal você chegar numa feira aqui e ser reconhecido, porque eu acho que é exatamente, assim, um indício de, pô, tá dando certo. Tá dando certo, essa sabe? É a estrada. E aí, assim, é interessante porque meus pais, desde sempre, desde muito nova, eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos, eu sempre tive muito apoio, assim, dos meus pais, eles sempre me deram suporte em tudo. Meu primeiro Major que eu joguei na história, e eu tava muito nervoso nos jogos, sabe? Parecia que tinha um negócio diferente, assim. No começo dos jogos ali, os primeiros jogos, eu tava muito nervoso. Tava jogando bem até, não tava jogando mal. Sim. Mas tava nervoso, sabe? E todo mundo me falava na época, pô, Major, quando chega no Major, é o Major. Porque o Major é o Major. Eu falava, eu vou chegar lá, mesma coisa, não sei o que, só que você chegava lá e era um Major. Era um Major. E era um Major. Você falava, cara, é um Major. Respeite Major. Respeite Major. Eu apertava tab, era 1 milhão de pessoas nas visualizações, que agora não tem mais isso. Mas você estava acostumado a ter tantos olhos assim? Não, jamais.
A mais. Eu sabia que foi muito rápido pra mim. Quando eu entrei na LG, a LG ainda era um time não medíocre, mas era, sei lá, top 15 do mundo, que não é muito... É legal, mas não é... Não é nada de se gabar, vamos dizer assim. sou top 15 do mundo. Beleza, fera. Legal. Você falando isso é justamente que o negócio tem muita alta cobrança, né? Mas se eu tivesse um time top 15 do mundo, Exato. eu sou a K também, então não dá pra eu comparar. A Copa masculina acabou sendo um grande laboratório, né? Mesmo se não tivesse a feminina, a gente já teria passado por isso, porque a forma que a negociação aconteceu, a forma que esse direito caiu no nosso colo, mal de dizer, logicamente. Mas foi quase isso. Então, assim, foi muito, tipo assim, o bonde tá andando, a gente tem que aprender enquanto o bonde tá andando. Não dá pra parar aqui e ajeitar, porque a Copa tá batendo na porta. Então, tudo foi um grande aprendizado, e eu acho que a gente se saiu muito bem com isso. O que a gente vai tentar levar pra essa Copa próxima é justamente isso. Esse aprendizado, esse know-how que a gente já mostrou ter de como fazer um Mundial, como fazer uma Copa do Mundo, como tratar com o devido tamanho um evento desse. E o desafio, cara, infelizmente ainda é um pouco da barreira, né? A gente vai ter que passar muito por comentários engraçadinhos, por pessoas desacreditando, por pessoas mostrando desconhecimento, por pessoas mostrando desmerecimento. Ainda acontece isso, infelizmente. E é muito triste, porque é um caminho sem volta. O que vocês fazem, o que será feito daqui por diante, não tem como retroceder. Não. É o novo jeito que o cara quer consumir. É isso. Ponto. Né? Tanto que o Casé bate muito nessa tecla. Ele fala que eu trabalho em televisão conservadora, que eu digo que tem concessão e tal, mas eu digo sempre que cada vez mais a torre da TV perde força para um link no WhatsApp. Cara, eu conheço o Casimiro há 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente se conhece, né? A gente entrou na empresa junto, a gente começou a trabalhar junto no esporte interativo, né? Não nos conhecíamos nessa época. Mas tu sempre era apaixonado do esporte pelo futebol? Então, eu entrei no esporte interativo em 2014 para trabalhar com futebol americano, que é uma das minhas paixões. Eu sou apaixonado por futebol americano, trabalhei com futebol americano durante quase 10 anos da minha vida. E essa foi a ideia inicial. E o Casimiro, ele trabalhava com redes sociais. E o esporte interativo, ele sempre foi um pioneiro nessa integração entre o digital e a televisão e as transmissões. O analógico. Exato. E a gente fazia a transmissão da NFL e o Casé fazia a divulgação nas redes do conteúdo que eu transmitia, né? Então eu fazia a produção dos jogos e o Casé fazia a divulgação nas redes sociais. Então começou com o Casé, na verdade, pedindo para eu fazer a divulgação por ele, que ele ia jantar. Essa foi a nossa história. Ele falava, como é? É porque assim, a gente trabalhava como estagiário e aí não tem nenhuma... Pô, grana zero, velho. Grana zero e muito trabalho, né? Então a Ele gente... até falou o Casé ficava o domingo inteiro. E a NFL, os jogos são no domingo, né? E aí ele passava o domingo inteiro trabalhando, fazendo outros campeonatos. Rodada de estadual, rodada de campeonato brasileiro, quando tinha, etc. Campeonatos internacionais. E aí chegava à noite e ele ficava cansado. Então ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem como tu assumir aqui só enquanto eu dou janto, como uma paradinha? Eu falei, claro. E aí começou a virar uma tradição nossa. Eu cobria o digital pra ele da NFL no começo e a gente começou a se falar. Desde então a gente foi se tornando amigo, e enfim. Eu ouço muito de flamenguista assim, manda o Casé pra aquele lugar, que é Flamengo. O pessoal tira foto comigo, muita gente vem falar comigo, eu adoro, quero que as pessoas falem comigo, adoro receber o carinho das pessoas, eu amo mesmo, mas não é o que me atrapalha. Ainda, será? Cara, então, eu costumo brincar com isso, assim, eu acho que eu não vou ter problema nunca com isso. Mesmo se eu virar uma super celebridade... Você gosta, né? Eu gosto, cara, eu gosto. Porque assim, eu acho que é uma validação do seu trabalho. Sem sombra de dúvida. A gente precisa dessa validação. Lógico, cada um tem seu jeito. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais fechada. Eu respeito, eu não tô dizendo aqui que quem não recebe o carinho das pessoas na rua é uma pessoa ruim. Mas eu gosto porque pra mim é uma validação. Pra mim, você ver uma pessoa te reconhecer... Por exemplo, eu tô aqui muito longe da minha casa, né? Meio que inimaginável, né, cara? Em termos de quilômetros, eu tô bem distante da minha casa. Eu cheguei aqui no evento e muita gente sabe quem eu sou, cara. Sabe gostos meus, sabe meu nome. Isso é foda, né, velho? Pô, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. E então, assim, a minha vida, eu digo assim, mudou pouco, óbvio. É uma mudança drástica você sair na rua sem ninguém saber quem você é, e aí você sai na rua e o cara fala, Beltrão! Isso é doideira. Cadê o Casé? Isso aí, eu ouço muito de flamenguista assim, manda o Casé pra aquele lugar, que é Flamengo. Mas ele é meio que une, ele não divide, né? A galera do Flamengo gosta. Porque eu acho que a sinceridade dele também causa o respeito, né? Por exemplo, eu sou flamenguista. Se eu ficasse bajulando o Vasco, enchendo... Assim, não é sincero, sabe? Exatamente. Não é que eu não respeite o Vasco, eu respeito demais o Vasco. Profissionalmente, o que eu puder fazer vai ser sempre com muito respeito. Mas assim, eu sou torcedor do Flamengo, então eu não preciso ficar puxando o saco, sabe? O caso é a mesma coisa, só que do outro lado. Estamos lá, Urias, prestes a concluir o projeto da Praça de Barra Grande, uma nova praça com pegada
bem praiana, com mais rústica, né? Que é a cara de Barra Grande. Que é a cara de Barra Grande. Dialogando com a comunidade. Com a comunidade. Porque essa praça lá atrás teve polêmica sobre ela, mas agora a forma como está sendo feita, dialogando com a comunidade. É completamente diferente, totalmente né? diferente. Então a gente, eu particularmente, eu pessoalmente visitei Barra Grande, conversei com vários atores, tentei escutar quais eram as demandas para uma praça dessa. Então é uma praça que não agrida a realidade, o entorno dela. Então é uma praça toda em madeira, uma praça que ela não é alta, então ela assim, pé na areia, ela serve como um pouquinho de arquibancada, ela vai ter ali o ponto de informações turísticas, vai ter café, vai ter um restaurante para um sunset. Vai ter um hub para a galera do Nômade Digital sentar lá e trabalhar também, né? Vai ter um hub, vai ter a segurança e o principal. Como é que vai ser essa história? Qual é a nossa contribuição aqui? A gente aí, continuando aí no tópico, no tema da inovação, Urias, há um movimento muito forte dessa geração Y, dessa geração aí que já nasceu digital, de trabalhar remotamente. Isso aí é uma tendência. Muitas empresas hoje conseguem conciliar momentos de prática na companhia e momentos de trabalho remoto. E aí há um movimento muito sólido hoje e vem crescendo ainda mais. É um movimento desses empreendedores, desses profissionais remotos que trabalham com tecnologia, escolher espaços, lugares paradisíacos. Então, se a gente tem diversos sites na internet, você pode pesquisar nômades digitais. Sim. E esses caras, essa juventude aí, escolhe os melhores locais do mundo para ficar uma temporada, trabalhar ali, de manhã liga o computador, trabalha como deve ser, e aí depois curtir a praia, curtir o ambiente, vai fazer Você sabe que o kite. portal meunorte.com tem inclusive profissionais hoje que trabalham pra gente que não estão no Piauí. Olha aí, estão remotamente. São Paulo, Rio, outros países. Essa é a tendência. Cheguei lá no Corpo Bambu, tava uma mesa zona. Quem tava lá? Safadão sentado, Dona Bill, todo mundo. Ranieri na época também fazia festa. O Atlas, todo mundo. Quando eu cheguei, todo mundo me aplaudiu. Galeguinho! Aí eu digo, porra, bicho, tô ficando conhecido já, né? Aí tomei gosto das coisas, né? Aí o Wesley disse, tô indo tocar em Parnaíba. Vamos todo mundo. Aí me levou pro aeroporto. Quando cheguei lá, eu vi aquele avião, teco-teco. Eu disse, vai tu só, safadão. Vou de jeito nenhum. Vou não. Aí se você vai ficar na casa de Olavo Gago. Me lembro como hoje. Fiquei na casa de Olavo, não. Aí fiquei na casa de Juan. Tomei banho lá, me vesti na garagem. Aí botei as malas do carro do Gago. Olha o safadão aí. No Gago, botei as malas no carro no Gago, fui pra Pink. Quando cheguei na Pink, aquela música estourada, é a muriçoca, a pop sem arepinou, bombom, todo mundo olhando pra mim, eu disse, puta merda, eu tomei gosto daquilo, né? Cara, o pessoal tirando foto comigo, eu disse, caralho. É isso aqui que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Agora eu vou ter que ser mala, eu vou encostar em quem? Eu vou encostar em quem? Pra ficar, né? Aí quando eu cheguei na Pink, meu irmão, o alô era muito importante naquela época. Como? Alô, Marcão da van! Você que escutava, Marcão tem uma dublô. Aí você pensava que ele tinha uma frota de van. O alô engana muitas pessoas, entendeu como é? Engana demais. Lamartine Guinha das Dunhas. Quando eu fui olhar, Lamartine já trabalhava ali pra outro cara. Não tinha nada a ver entendeu? Galeguinho das encomendas, era o dono dos Correios. Galeguinho das encomendas, pá, celular, não sei o que. Eu digo, olha, cantor, não tem nada na vida. Eu não tenho nada, quer dar uma luzinha de demão, não tem nada de negócio de encomenda aqui não. Ainda voltando, eu vou entrar na hora do alô já, mas voltando ainda pro Gabriel, a última vez que você falou com ele, que você... Pra você ver como é, a última vez que eu falei com o Gabriel, inclusive vou entrar até onde eu vou trabalhar. Como é que o Galeguinho começou a trabalhar? Eu vi Miranda, que é o empresário dele, vender um show e ganhar 5, 6 mil reais. Entendeu? Aí eu disse, porra, eu tenho um conhecimento, eu tenho um talento, eu tenho amizade, eu vou cair agora pra vender show. Inclusive, ele tocou um dia antes no casamento em Santa Cruz do Capibaribe. Quem foi que vendeu aquele show? Galeguinho das encomendas. Vendi ao meu amigo, vendi por 70 mil na época, ganhei 7 mil de comissão. 10%. Aí chegou a notícia no grupo da gente. Rapaz, o avião do Gabriel caiu. Meu irmão, foi loucura. Eu mandei até um áudio pra ele, Gabriel, e nada de responder. Todo mundo, aquele foi um pânico danado, um pânico. Aí daí veio que foi a notícia, eu liguei pra Miranda, que é o empresário dele. Aí pronto, inclusive foi mesmo. Quando é que teve a confirmação? Na mesma hora, assim que achou os documentos dele. Como é que acha os documentos, né? E o que é que passou pela tua cabeça naquele momento? Rapaz, naquele momento ali, só tristeza, eu fiquei triste, fiquei tenso, fui pra casa, comecei a chorar. Todo mundo. O Brasil parou, né? Parou. O Brasil parou. O Brasil parou. Do jeito que eu tava lá, eu peguei e fui embora. Fui embora pra João Pessoa. É a cidade dele, né?
Arrumei as malas, eu e Bigode, a gente foi embora pra João Pessoa. Pro enterro, né? Deve ter sido uma pancada muito grande. Uma pancada muito forte, né? Cara querido, pá. Muito. Aí foi eu, ele, Mauricinho e Telemar. Foi embora pra lá. Nesse período, tu já estava começando a ganhar uma grana legal? Aí eu já trabalhava com ele. O Léo, ele pode ter as curvas negativas, mas ele sabe vender o produto dele e tem quem consuma. E como tem, né? Então eu não posso rasgar para um cara que às vezes a gente retrata que é invasivo, julga, porém consome o tempo todo a forma dele retratar o jornalismo dele, que é a favor da vida da celebridade. O Léo ganha quanto hoje por mês, velho? Meu amigo, não deve ser menos de 100. 100 mil. 100 mil reais. Acredito isso. Eu acredito que é muito mais. É porque são oscilações do mercado, né? Quando a notícia é mais quente, ela gera mais conteúdo, mais likes. Então hoje existem várias formas de você ganhar. Não é só anunciando um produto, né? O YouTube gera dinheiro, a plataforma gera dinheiro. Erlan Bastos, você rasga ou não rasga? Pois é, parou. Não rasgo. Não rasgo. Não rasgo também pelo mesmo cotidiano. Eu acho que as pessoas consomem muitas situações. E ele tem um público muito grande. E ele tem um público muito grande. Então, pra que rasgar? Entendeu? Então, assim, eu consigo... Olha, a Sônia faz o papel dela muito bem. Senão não estaria tanto tempo no ar. Concordo. Alguma coisa de bem ela traz ou pra ela ou pro meio de comunicação que ela representa. Porém, acho que as pegadas dela em relação a casos relacionados a artistas, situações, às vezes passa de um contexto comum e é de um contexto mais agressivo. Eu revisaria, gosto muito da Sônia, como pessoa sempre foi muito educada, poucas vezes que eu vi, mas eu acho que o formato às vezes espreme situações desnecessárias, levando a não ter, acho que passa às um pouco vezes... da conta em determinadas situações. Sim, porque né? tem que ter um limite. A gente não pode estar atrás de tudo por tudo. Tem que ter um limite. Vou falar uma real pra galera que tá assistindo. Muitas vezes, como o patamar de Sônia Abrão, entre outros comunicadores, não vale mais só a audiência, porque eles têm contratos de 10 anos, Sim. com salários fixos, e isso independe do que vai dar naquele dia. Passa muito pelo ego disso ou daquilo. E para ter maturidade sobre isso, você precisa ser muito bem resolvido. Fazer humor não pode ter um limite, porque tudo pode ser engraçado. A partir do momento que se coloca várias vírgulas na frase, ela perde totalmente o contexto, a rima, a cifra e o tesão. E a entrega. Eu tenho emissora que eu faço programa, que eu não posso falar por contratual, que não quer que eu fale a palavra nudes. Imagine o humor que fazia tudo ficar mais colorido. O humor dos Trapalhões, Kilson, ele era muito característico. Ele tinha uma escala que tinha um gordinho, que era o Dedé. O negro. Tinha o negro, que era o Mussum. O careca. O careca, que era o Zacarias. O Didi, que era o espertão. O que fazia chacota com tudo. Ele fazia piada com todo mundo. E aquilo era a alegria do brasileiro. Se colocasse hoje, estava fora do ar. Com certeza. Negão, o sem dente, o nojento. Você entendeu? O Chaves não é diferente. O problema do humor. Quantos foram censurados no Zorra? Tá errado. Aí o Zorra fica... tá errado. Não, é porque eu acho que não está se encontrando a diferença de discriminar algo. O Eduardo é um cara que não conseguiu criar uma identidade artística fundamental. O que eu falo? Você fala nele em tudo e você não consegue ter nada. Isso é forte. É, porque assim, ele musicalmente começou, nós comparando com a voz com o Zezé, ele achou um tom que hoje a gente consegue ouvir na rádio, mas ele é um cara que não ficou tão emblemático na vida. E olha que ele já viveu de vários tipos de escândalos. É diferente, por exemplo, de Gustavo, de Zezé, que você consegue ouvir músicas no rádio. Sim, verdade. E aí você contextualiza com situações. Se não for no nicho dele. Isso, você contextualiza com situações. Qual foi a última do Eduardo? Você não sabe e também não lhe interessa. Mas se eu falar alguma coisinha do Zezé aqui, vai chamar sua atenção. E remete todas as músicas. Sim. Você entendeu? Tem dois assuntos que eu quero fechar, né? O que é esse fenômeno do Gustavo Lima, cara? O Gustavo Lima é uma coisa tão difícil de explicar porque ele se reinventa muito. Eu não sou de defender ele sempre, mas também não sou de bater. Do digital influencer de uma rede mais programada e organizada que é o Instagram. Eles são diferentes. Por quê? Às vezes existe o mesmo, mas o perfil
até das pessoas que absorvem, consomem os aplicativos são diferentes. Eu sou prova disso. Eu não consumo o TikTok, não sei nem o que se vende ali, mas consumo alguma coisa do Instagram. E vice-versa. Antigamente, as plataformas eram plurais para todos. Até porque eram poucas. Então tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E o TikTok, o que acontece? Qualquer um pode ser. Se você olhasse agora para o TikTok e falasse, aproveita o que você vai ganhar agora, Aproveita. em quanto tempo? Porque tem cifras, eu acredito que 2 anos. Porque eu vou te explicar, a pandemia nos fez olhar mais para o celular do que para a nossa vida. Você entendeu? A pandemia nos fez isso. A pandemia nos fez olhar mais para o Eduardo. Você não sabe, também não lhe interessa. Mas se eu falar alguma coisinha do Zezé aqui, vai chamar sua atenção. E remete todas as músicas. Sim. Você entendeu? Tem 2 assuntos que eu quero fechar, né? O que é esse fenômeno do Gustavo Lima, cara? O Gustavo Lima é uma coisa tão difícil de explicar porque ele se reinventa muito. Eu não sou de defender ele sempre, mas também não sou de bater. Porque ele é um menino com um gigante legado de um homem. Eu olho pra ele, a família dele é maravilhosa. Queria mandar um abraço até pros irmãos dele, pra Lalima, sobrinha, me tratam tão bem os irmãos dele. Meu Deus do céu, que eu... Sabe que é uma coisa que eu achei bonita? Hoje pode ser bonito e lindo. Na época que ele separou da... E eu acredito, eu não conheço, nunca tive contado uma vez, um abraço, que é aqui no show da Calô. Mas eu acho que teve muito contexto familiar de posicionamento, de isso pode, isso não pode, e tem uma hora que o ser humano rompe, grita. E fiquei com R$100. Era o que tinha. Era o que tinha, eu tinha R$100. Aí eu disse, quer saber? Pois eu vou comprar um pote de hidratação, vou pegar a cadeira do escritório do Alisson, Alisson, pode pegar o que você quiser. Cadeira do escritório que o Alisson tinha, peguei o espelho do meu quarto, a fruteira da casa da minha mãe. Aí eu disse, fui na IAP, comprei uns produtos de cabelo. A minha mãe tinha me dado o secador e a chapinha, e eu disse, vou fazer cabelo agora. Vou fazer pelo menos hidratação e escova, que é o que eu sei fazer. E aí, arrochei. Primeiro dia... Onde é que era? Na sala da casa da minha mãe. Porque eu pensei em colocar no quarto que era do meu pai, mas eu ainda não estava preparada para isso. Então, eu disse, vou botar na sala. Aí, no futuro, quando eu amadurecer, aí, quem sabe eu coloco... Eu tô imaginando a cena, tu fazendo a captação de cliente. Hã? Como era? Era ligando pra amiga, começou com isso, ou ia pra porta, e quem ia passando? Foi mais louca ainda. A ideia da publicidade da época do primeiro salão foi... Eu abri o Corel, né? O famoso Corel lá do Alisson. Eu escrevi... Eu sou da época do pente. Aí eu escrevi hidra numa folha de A4, aí na outra hidrata, aí na outra ação. Aí eu colei lá na frente da porta da casa da minha mãe do muro. Hidratação, R$9,90, com escova e chapinha. Quem é que não ia? Quais foram as coisas mais absurdas que vocês já ouviram? Que a gente está sendo investigado, né? Que a última agora, que a gente está sendo investigado pela Polícia Federal, né? Inclusive, a gente tem seguranças, eles são todos policiais. Eu acho incrível um policial andar com uma pessoa que está sendo investigada a primeira vez. É verdade, eu vi o cara lá embaixo agora, aqui na estação, né? Então, todos são policiais, a gente tem todo esse cuidado, né? E aí diz que a gente está sendo investigado, que a Polícia Federal invadiu minha casa e a gente foi preso, que a gente vende droga, que a gente foi parado na barreira da Polícia Federal na cidade aqui de Teresina, porque a gente tava com um carro cheio de droga. Detalhe, quando eu passo pra me viajar, eu viajo com a minha família, né? Mas, enfim, diz que a gente tava com droga. Diz que a gente ganhou na Mega Sena, só que eu não quero falar que a gente ganhou. E por Vocês aí ganharam vai. na Mega Sena? Não, eu nem jogo. Como é que eu vou ganhar se eu nem jogo? Tu acha que eu investi meu dinheiro numa coisa que eu vou concorrer com bilhões de pessoas? Paula, quando é que começou a te incomodar mais a questão dos haters? Obviamente, quando você começou a aparecer mais, começou a vir mais gente. A questão dos haters, sim. 26 milhões, mas é muita coisa. É. São quantos mil kits vendidos, cara? Aí vai mais pra 5. Tem mais de 100 mil clientes. Então, Vocês têm mais de 100 mil clientes? Sim, temos mais de 100 mil clientes. E todos compram, compra. É tipo, compra programada. Você já tá comprando no mês de agosto, de setembro, de outubro. Porque, a gente faz muita promoção, né? Então, assim, é um produto que ele tem uma saída muito rápido. Então, quando a gente faz muitas promoções, muitas ações, elas têm a oportunidade de estar sempre fazendo a renovação do estoque. Então, todo mês elas fazem o quê? 5, 7, 10 compras no mês. Sempre elas estão comprando. Qual é o melhor público brasileiro de compra? É o C, é o D, é o E?
é o A, é o B pro teu produto? Eu acho que todos. Ele é inteligente. Todos. Já. Todos mesmo, porque, tipo, a gente não faz a acepção de público. Porque a gente tem produto pra todo mundo. É porque eu falo isso, que quem consome a classe, assim, hoje é BCD. Uhum. E não tem pena sobre isso, sobre consumo, de se cuidar, de... É verdade, não, mas todos mesmo, a gente fica chocado às vezes. Porque é estrondoso os resultados. Isso, o liso lambido, o nome mesmo assim foi criado, porque sempre que eu fazia as técnicas no salão, eu sempre falava, o cabelo tá liso lambido. Aí virou sempre um fica bordão. liso. Exatamente. E como já tava com anos que eu tava fazendo isso, aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe, eu quero fazer o liso lambido, quero fazer o liso lambido. Eu disse, quando a gente for lançar um produto, vai ser liso lambido o nome. E aí foi... E pegou, né? Pegou muito. Todo mundo só chama de liso lambido. Pra gente ter ideia, vocês venderam 1.000 na primeira. Foi. No primeiro lançamento. 12 meses depois, vocês já tinham vendido o quê? Tem, Alisson, de cabeça? Eu acho que Eu já tinha comprado um Porsche depois. Já. Um ano depois. Um ano depois. Aí, Na verdade, com 6 meses a gente comprou a BMW, né? Que foi 400 mil. vocês saíram do faturamento de quanto mensal no início do negócio, liso né? lambido, faturando com 1.000, faturaram o quê? Tu lembra de cabeça, não? 300 mil. Isso. Então era R$300 o produto. Era, R$300. R$300. R$300.